Arsenal e Crystal Palace fazem um confronto hoje pela Carabao Cup semifinal e um duelo muito interessante. E a Betfair é uma das únicas casas que está oferecendo uma aumentada para este confronto, mais de 2,5 gols e a Arsenal se classifica. A partir do momento que saiu o primeiro gol aqui, o jogo deve ficar muito corrido e mesmo os times poupando alguns jogadores, a tendência de gols aqui pode ser interessante. Então se você quiser pegar essa aumentada, link no primeiro comentário fixado e para mais dicas e mais aumentadas também tem o meu grupo gratuito. No vídeo de hoje eu vou passar para você o meu prognóstico para esse confronto. Então vamos rodar a vinheta, porque essa é a única partida do dia e é a que a gente vai colocar o nosso investimento hoje. Vamos que vamos! E vamos embora, pessoal, para poder analisar o único joguinho do dia, jogo do Arsenal contra o Crystal Palace, semifinal Carabao Cup. O Arsenal, ele tende a rodar o seu elenco, tá, pessoal? Porque na sequência muito boa do Arsenal de 3 vitórias seguidas e liderança na Premier League, o Arsenal está vendo adversários chegarem, como o próprio Manchester City e também o Aston Villa, dois times muito bons. Então a Premier League que parecia encaminhada, mais uma vez vai ser difícil para o Arsenal. E o time não quer continuar nesse jejum de títulos, é a prioridade do time. O Arsenal pode poupar até na Liga dos Campeões, se ele tiver condições de vencer a Premier League, esse é o principal objetivo do time. Então, uma equipe que é muito forte pode hoje contar com algumas baixas, né? Mas, embora tenha algumas lesões, ainda vem com um time muito forte para poder combater a equipe do Aston Villa. Algumas baixas relevantes aqui hoje são do Gabriel Magalhães, do Doman, do Kai Havertz, do Mosquera e também do Ben White. Todos esses estão fora. O time deve ter hoje a volta do Gabriel Jesus, deve ter Saliba, deve ter também o Merino, que tá jogando muito bem, Norgard, o Madueke, o Eze. Então o Arsenal que vai a campo hoje, ele é muito digno e muito bom, tá? A tendência, né, é que ele administre a vitória e se fizer um gol, tende aqui a sentar um pouquinho da vantagem, a sua defesa é muito forte, então 2-0 aqui do Arsenal, eu acho que são alguns dos placares mais prováveis, até porque vai enfrentar o Crystal Palace, que é um time que, embora muito bem treinado, embora muito técnico, está numa sequência de jogos desgastante. Essa vai ser a 7ª partida do Crystal Palace só em dezembro. Time que ainda não pode contar com alguns jogadores que estão na Copa Africana de Nações, deve ter aqui a ausência de algumas peças chaves como o Sarr, o Munhoz e também o Kamada. O Mateta, que é o outro jogador, o pivô referência da equipe, pode ser substituído pelo Ush. Então o Crystal Palace, que tem sim um bom time, está sentindo desgaste. Prioridade, ficar bem na Premier League, competição europeia, Liga de Conferência também, mas o Crystal Palace, quando tem uma oportunidade de ganhar título, ele não costuma abandonar, né? Foi inclusive assim que ele ganhou um título que ele não ganhava há bastante tempo. Então o Crystal Palace, ele deve estar um pouquinho imbuído, pelo menos em termos de vontade, mas a perna deve pesar. O Arsenal tem um favoritismo em casa grande, joga bem, enfrenta um time que está desgastado fisicamente e mesmo rodando o elenco tem tudo para poder vencer. A vitória do Arsenal para mim aqui é o mais indicado e a minha dica para vocês. Eu achei esse handicap do Crystal Palace interessante se ele viesse bem fisicamente e com seus principais jogadores. Com as baixas que tem para poder segurar um Arsenal aqui que tem mais elenco, fica demais e o Crystal Palace vai acabar sucumbindo. Mas lembre-se, é um time muito bem treinado e não existe nada garantido nas bets. Então gestão de banca aqui, o Arsenal vem de 9 vitórias seguidas, muitos jogos sem sofrer gols, mas o Crystal Palace, olha só, já fez algumas partidas muito boas, então cuidado, mas a vitória dos Gunners para mim é a melhor pedida e o meu único palpite para hoje. Beleza, pessoal? A gente vai ter muitas novidades aqui no próximo ano, eu tô estruturando todo o canal, vai ter muitas mudanças em breve aqui, então a gente vai se ver muito em breve com muitas novidades aqui. Eu sou o Tiquinho, peço para você se inscrever aqui, deixar o like, a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets nesta terça-feira.